eu disse, agora a gente vai falar de política, né? Isso porque ontem foi realizada mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Paranaíba, lá no auditório da ACIP. Na 25ª sessão, a segunda após o recesso parlamentar, foram apresentadas um total de 44 indicações, além de 3 requerimentos, uma moção de pesar e outra de aplauso. Thalita, as indicações, como em todas as sessões, né, foram direcionadas à Secretaria de Obras e Urbanismo, sob a responsabilidade de Milena Nagliatti. E dentre os pedidos estão a construção de calçadas em terrenos públicos, manutenção da iluminação pública, também a execução de pavimentação asfáltica e manutenção de pontes na zona rural. Bom, e ainda, né, na sessão, o vereador Edmar Pires Júnior, o Dólar, presidente da casa, ele faz um balanço sobre a reunião dos vereadores e destaca os projetos aprovados. Mais uma sessão ordinária, a 25ª sessão ordinária do mês de agosto, foi realizada hoje. É uma sessão tranquila, com bastante indicações, né? Como você mesmo disse, é a segunda sessão após o recesso, então ainda tem bastante indicações dos vereadores. Foram um total de 44 indicações. Teve 2 requerimentos também, que foi aprovado nessa noite. Um requerimento de autoria dos vereadores Fabiano Age e do Robson Queiroz, e o outro requerimento é do Sargento Benites, também aprovado nesta noite. E teve 2 moções, uma moção de pesar apresentada pelo vereador Gilson e uma moção de aplauso apresentada pela vereadora Kane. Em relação aos projetos que foram colocados em votação aqui, Dó? Na noite de hoje, em primeira votação, foi o projeto de lei número 025, que dá denominação em via pública nessa cidade, de autoria do vereador Fernando Barbosa Castro, que visa homenagear o ilustre cidadão paranaíba Adilson Calixto dos Santos, o canarinho da Furna Azul. O outro projeto em primeira votação foi o projeto de lei número 026, de 23 de junho de 2021, que institui o Programa de Renda Social e dá outras providências, de autoria do vereador Fabiano Moraes Age. Esse projeto de lei, que ora se encaminha, presta-se a instituir o Programa Renda Social, destinado a ações de transferência de renda permanente com o objetivo de assegurar as condições mínimas alimentar e nutricional às famílias em situação de vulnerabilidade social. Esse projeto de autoria do vereador Fabiano Moraes Age, em primeira votação. E o outro projeto também, em primeira votação, é o projeto de lei número 027, de 28 de junho de 2021, que dá denominação em via pública nessa cidade, de autoria do vereador Fernando Barbosa Castro, que visa homenagear o ilustre cidadão paranaense Miguel Alves Pereira. Esses 3 projetos em primeira votação. Eles voltam na próxima sessão para a segunda votação, para finalizar. Teve um outro projeto também que entrou em regime de urgência para votação. Sim, ele pediu o requerimento, o vereador André Robalinho, né, fez o requerimento e foi aprovado o requerimento. Depois, o projeto entrou em votação nessa noite de hoje. O projeto de lei número 025 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a realizar a aquisição de poste de concreto e arame liso, bem como executar a obra de cercamento das dependências do aeródromo municipal, que é o nosso aeroporto municipal. O presente projeto visa a autorização para realizar a obra de cercamento das dependências do aeródromo municipal devido a frequentes invasões de rebanho bovino no local, visando coibir possível ocorrência de acidentes no local, apresentou o referido projeto. O projeto será encaminhado ao Poder Executivo, que tem um prazo de 15 dias para sancionar a lei. Dólar, convidando então, reforçando mais uma vez a participação da população através dos canais digitais, né, para acompanhar a Câmara. Por enquanto ainda não está aqui com o público recebendo nas sessões, né? Sim, a gente espera que logo a gente possa abrir as portas aí para receber o público. O público de Paranaíba gosta de acompanhar a sessão, gosta de acompanhar o trabalho do Legislativo, então nós estamos ansiosos para receber esse público que gosta de acompanhar o nosso trabalho. Eu convido toda a população para continuar nos prestigiando pela Rádio Cultura FM e pela nossa transmissão via Facebook da Câmara Municipal de Paranaíba.
Bom, falando ainda sobre a sessão da Câmara, Alex, na última semana, 2 projetos foram aí que haviam sido aprovados em 2 votações na Câmara, seguiram para a sanção do prefeito e foram vetados, né? E eu até falei que eu ia procurar a justificativa do prefeito para vetar. Um projeto era aquele do narguile, né, que o vereador Lúcio propôs aí para proibir a venda, né, para menores de 18 anos. E o outro projeto é de autoria do vereador Fabiano Age, que denominava aí um espaço público aqui da nossa cidade. Então, eu estou aqui com a justificativa. Primeiro eu quero falar a respeito do projeto do vereador Fabiano Age, né, que dava denominação a prédio público aqui em Paranaíba, inclusive com o nome do filho do ex-prefeito, né, do filho do ex-prefeito Ronaldo José Severino de Lima, o Ronaldinho Miziara, que faleceu no ano passado, né, se eu não estiver enganada, e isso, faleceu no ano passado, e a justificativa da prefeitura foi de que, no caso, compete ao município legislar sobre o assunto de interesse local, e fala que dessa forma resta plenamente a competência para ambos poderes, legislativo e executivo, a elaboração do projeto de lei visando dar denominação aos prédios públicos. Ocorre que, conforme contrato de locação, verifica-se que o prédio onde se encontra constituída a Secretaria de Saúde não é de propriedade do ente municipal. Logo, conforme estabelece a legislação municipal, os poderes executivos poderão dar denominação a prédios municipais e logradouros públicos. Então, no caso, o prédio da Secretaria de Saúde deveria ser um prédio próprio, mas acredito que a intenção do vereador Fabiano era justamente aí, quando a Secretaria de Saúde fosse para um local próprio, já tivesse com esse nome. Um assunto que é quase unanimidade de discussão na Câmara, né? Com certeza, Dar nome né? a prédio público sem o município ter realmente o prédio, enfim, sempre essa discussão. Então o projeto, né, ele denominava aí o prédio público onde funciona ou funcionará a Secretaria Municipal de Saúde, que ficaria denominado Ronaldo Sebastião Miziara Severino, né, que é o filho do ex-prefeito Ronaldo José Severino de Lima. E no projeto que foi aprovado na Câmara, mesmo que haja mudança de endereço, a denominação ficará mantida. Portanto, a Prefeitura justificando que não poderia dar esse nome ao prédio atualmente, porque não é um prédio próprio, só poderia ser denominado caso fosse aí um prédio próprio. O local atualmente é um prédio alugado. Já o outro veto foi o do narguile, né? O vereador Lúcio propôs aí de que ficasse proibida a venda de narguile e de todos aí os acessórios para menores de 18 anos. E a justificativa foi bem parecida com esse outro projeto, porque já aqui fala o seguinte, que compete privativamente à União legislar sobre o direito comercial. Então, no caso, a Prefeitura não poderia, não poderia, e também é competência da União, do Estado e do Distrito Federal legislar sobre proteção à infância e à juventude. E aí, aqui, né, na justificativa, é um documento muito longo, mais de 10 folhas, eu vou dar uma resumida para vocês. Então, bem resumidamente, fala que seria inconstitucional o projeto de lei por afrontar aí a Constituição Federal e também a Lei Orgânica do município de Paranaíba, na proporção em que gera aumento de encargos do orçamento em projeto cuja iniciativa deveria ser do chefe do Poder Executivo, sem a indicação de recursos disponíveis para fazer frente às despesas criadas. Então, esse projeto até poderia virar uma lei, caso fosse apresentado pelo prefeito, né, que atualmente é o Michael Queiroz. Então, finalizando, diz: assim, considerando todo o acima exposto, o projeto de lei não deve prosperar por motivos de flagrante inconstitucionalidade formal orgânica, afronta a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, restando a inconstitucionalidade material, tanto por força do princípio da separação de poderes, quanto das normas constitucionais atinentes ao orçamento e criação de despesas. Portanto, essa foi a justificativa do prefeito Michael Henrique Queiroz de Andrade
para vetar aí o projeto do vereador Lúcio, que propunha aí que ficasse proibida a venda de narguilé para menores de 18 anos. Só lembrando, né, que, como eu disse na época, já existe uma lei estadual e também já existe uma lei federal que faz essa proibição. Então, eu até na época achei que fosse por conta disso, que esse projeto aí não iria vingar aqui, não ia pegar aqui em Paranaíba. Mais alguma observação a respeito da Câmara, Alex? Aproveitando, pegando um gancho, né, Thalita, falando do vereador Lúcio Antônio de Freitas, entre os vários requerimentos aprovados, a gente falando um pouquinho sobre iluminação, né? Ontem foi aprovado também um requerimento do vereador Lúcio, a qual ele busca aí algumas informações a respeito dos valores arrecadados, né, nos últimos 18 meses, referente ao recolhimento da taxa para contribuição de iluminação pública, a CIP, né, ou COSIP, enfim, cobrada nas contas de energia urbana aqui da nossa cidade, sobre o percentual da taxa de contribuição para a iluminação pública cobrada em cada unidade consumidora, se esse percentual é repassado em sua totalidade, se não é, qual é o percentual repassado também aqui para o nosso município, também em que estão sendo investidos os valores arrecadados nos últimos 18 meses, em que pode ser investidos os valores arrecadados pela taxa de contribuição para a iluminação pública, e também, né, pediu aí a apresentação da documentação necessária para a comprovação dessas informações aí solicitadas pelo vereador a respeito da contribuição, né, onde está sendo investido esse dinheiro da iluminação pública. Lembrando que ele pode ser investido na iluminação pública e também para outras o prefeito pode fazer, também, né? O prefeito pode fazer essa mudança aí do dinheiro, né, desse custeio do serviço de iluminação pública. Olha, eu não tenho a relação dos últimos 18 meses, mas eu tenho quanto que a prefeitura já recebeu nesse ano de 2021 da iluminação pública, né? Não sei se você já reparou aí, né? A maioria das pessoas sabe que na conta de energia vem aí o valor da iluminação pública. E não nesse é de graça, ano, não, né? Aquela luz que tá ali, mesmo apagada, não é de graça. De jeito nenhum. E olha, eu fiquei assustada com o valor, viu? Eu fiquei assustada não, fiquei surpresa com o valor. Né? De janeiro até agosto, né? Até hoje, dia 10 de agosto, conforme dados do portal da Transparência, a Prefeitura de Paranaíba já recebeu o equivalente a R$ 2.287.823,49 em iluminação pública, né? Foram aí diversos repasses, né? No mês de janeiro, fevereiro, março, abril, a gente tem abril, maio, junho e julho. E o último agora no dia 4 de agosto, no valor de R$ 216 mil. Então, é muito dinheiro, viu? É muito dinheiro. R$ 2.287.823. E depois eu vou até fazer um levantamento para saber quanto que foi investido em iluminação pública nesse período aqui em Paranaíba, né? Porque provavelmente deve ter aí os gastos, né? Então, como a gente tem as receitas, tem também as despesas. Lá no portal da Transparência, convido você, né, que é curioso, assim como eu, gosta de navegar no portal da Transparência, lá tem todas essas informações. Muito fácil ter acesso, né, Thalita? Acessou ali no site da Prefeitura, o sítio eletrônico ali, tem todas as informações, o portal da Transparência. E essa arrecadação, esse valor aí recebido pelo município, realmente é uma surpresa. E com certeza, se esse valor fosse totalmente investido na iluminação pública aqui da nossa cidade, creio que reclamações seriam bem pequenas. Seriam mínimas, né? Mas olha, eu achei esse valor muito alto, porque em outras vezes eu já cheguei a fazer matéria sobre o valor recebido com essa contribuição do custeio do serviço de iluminação pública e não era um valor tão alto assim. Eu tô achando esse valor muito alto para esse ano aí de 2021. Acho que vale aí uma matéria, viu, Alex? E falando a respeito dos vetos, né, que a gente estava falando do veto do prefeito Maico, tem a participação do ouvinte, a Lidiane Elias. Ela enviou justificativa bem mal justificada aí relacionada aos vetos dos projetos aprovados pelos vereadores, né, e que acabou não pegando, não virou lei aqui em Paranaíba. Agora 11h15. Confirma? 11h15.